Galera, queria compartilhar um pouco com vocês sobre padrão, né? A questão de manipulação e persuasão. Não tem como você controlar a reação de todas as pessoas que estão ao seu redor, mas tem como você proteger aquela pessoa que é importante para você, seu filho, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, e tem como você se proteger através de quê? Os padrões de comportamento. Todos nós temos uns padrões de comportamento. De todos os sentimentos que passamos no mundo em que vivemos, esses sentimentos eles têm raiz dentro da nossa própria casa. A primeira frustração de uma criança é passada com os pais, né? Quando a criança quer fazer algo que os pais não deixam, né? Então a criança se frustra em base de correção, em base de cuidado, né? Um exemplo, subir numa cadeira para subir em cima da geladeira e pular, né? Você pega, tira a criança de lá, não deixa ela subir. Isso para a criança é frustrante, porque a criança não sabe que ela pode se machucar, né? Sobre padrão, às vezes a pessoa que está convivendo com você, aquela pessoa que você, o seu cônjuge, né? Cônjuge, sua esposa, seu marido, aquela pessoa que está conversando com você, às vezes ela tem medo de você ter um certo tipo de reação, porque todos nós temos um padrão. Vou te dar um exemplo. Eu tenho essa caneca aqui, ó. Então um dia minha esposa sem querer quebrou essa caneca que eu gostava muito. Então ela vai lá e fica com receio de falar comigo por causa da minha reação, porque todas as vezes que alguma coisa dá errada, eu vou lá e começo a xingar, eu fico uma semana travado, eu não consigo falar nada, não consigo demonstrar mais nada, eu viro um poço de pedra, um poço de ignorância, né, um poço de violência. Então isso é um padrão de comportamento meu, né? Tô dando um exemplo. Um exemplo, a pessoa quer conversar com você e falar, olha, esse jeito que você fala aí é um pouco rude. Aí a pessoa sabe que você não gosta que fala isso dela. Você sabe que a pessoa não gosta, então, porque eu vou te dar um exemplo, você vai falar com a pessoa uma vez, não, eu não vou mudar, eu nunca vou mudar, eu nasci assim, eu cresci assim, morrerei assim, igual aquela música da Gabriela lá, né? As pessoas têm um padrão de comportamento. Então, ao analisar esse padrão, principalmente das pessoas que você convive, porque as pessoas de fora, elas demonstram um padrão para convívio de relacionamento fora. Uma coisa é uma pessoa que te vê no serviço, você não no serviço, por mais que você tenha seu colega, suas amizades lá é trabalho. No dia que passa o trabalho, no dia que equilibra o trabalho e o coleguismo, de duas coisas, aí fica aquela balança, entendeu? Vou te dar um exemplo, você tá no trabalho, tem um colega, vai chegar um dia, um exemplo, um colega, ele vai fazer uma coisa que não te agrada, o que vai acontecer? A balança do colega vai pesar mais, às vezes você nem vai conseguir trabalhar, porque o seu colega, ou ex-colega, ou uma pessoa que você tinha muita consideração antes, né, que lá é trabalho, que teve uma questão de, como é que eu posso dizer, uma interpretação equivocada do relacionamento de vocês que avacalhou o primordial ali, o principal, que era o trabalho, né? Então as coisas elas têm que ser equilibradas. Uma coisa é uma pessoa que convive com você 24 horas por dia, sabe como que bafo que você acorda, sabe como é que você acorda, seu cabelo, sabe, seu pé, sabe, daquelas coisas mais. Uma coisa é isso, agora outra coisa é uma pessoa que convive com você. Pra que você vai procurar uma análise básica para aquela pessoa, para me proteger da pessoa? Não, você tem que se conhecer. Quando você se conhece, você não precisa conhecer o outro, porque você sabe do que você quer e você sabe do que você gosta.
Quando você se conhece, você pode ter um colega de serviço considerado, mas no dia que ele chegar com você, te oferecer um copo de cachaça antes de ir trabalhar, você, opa, não, e eu não gosto disso, então eu não vou tomar, eu não quero, não me ofereça esse tipo de coisa mais. Você se conhece e você valoriza as suas decisões. Não tem por que você criar um padrão de comportamento para analisar outra pessoa. Mas para os seus é viável, principalmente para quem tem criança pequena, é muito viável. Um exemplo, você está ensinando seu filho a andar de bicicleta, você está ensinando seu filho a ler, a escrever, seu filho tem tantos anos de idade, não sabe ler e escrever ainda, o que falta? A sua conexão com ele? Tem alguma coisa na escola que talvez está atrapalhando esse aprendizado? Né? Às vezes a criança é muito carência, não tem com quem brincar, chega na escola, a criança quer brincar o tempo todo, né? É a hora de analisar, fazer um risco padrão, para você ver o que está acontecendo, como meu filho é quando ele está chateado, como ele é quando ele quer me falar alguma coisa, como ele é quando ele tá aguado, quando alguém nega alguma coisa para ele, não consegue comer. Isso me lembra de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era bem criança. Primeira série, acho que eu tinha 6 anos de idade. Eu sentei na cadeira lá na escolinha, meu primeiro dia de aula, já tinha aceitado que era meu primeiro dia de aula, tava na escola. Então tinha uma colega de sala que ela tava atrás assim, ela levou um biscoito recheado pra escola. Olha pra você ver, eu tinha 6 anos de idade. Isso aí já faz 27 anos. Não, 27 anos. Faz 27 anos. Ela levou um biscoito, eu falei, não, deu biscoito pra um monte de gente. Na hora da minha vez eu pedi, ela não quis me dar. Criança não briga, não vai pegar, principalmente uma outra criança que ela não conhece. Então, eu como uma criança, eu peguei e me fechei, né? Então não falei mais nada. Chegou em casa, na hora da janta, eu me fechei. Aqui, ó, travou meu maxilar, cara. Eu não conseguia nem conversar. Eu não conseguia comer. Entendeu? Então a minha mãe e meu pai conversou comigo, minha mãe reparou, meu pai reparou, mas o meu pai, ele tinha mais o meu padrão, meu pai me conhecia mais. Meu pai olhou e falou, filho, o que tá acontecendo? Silêncio, né, travada, que trava, não conseguia falar. Muito criancinha, 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, não conseguia falar. Não, 7 anos de idade, não conseguia falar. O que aconteceu? O que você tá passando mal? Não. Aí não. Eu não era assim, né? O que aconteceu? Me conta. Aí eu falei com ele, pai, eu queria uma colega minha. Aí eu falei, né? Daquele jeito que criança fala sobre o biscoito. E ela não quis me dar. Aí eu comecei a chorar na mesa. Chorei que choro sentido, cara. Eu era criança. Olha pra você ver. Aquele choro sentido. Meu pai percebeu e conversou comigo. Aí eu peguei e falei com ele. Ele falou, não, então nós vamos fazer o seguinte. Eu lembro que nós, assim, meu pai trabalhador, né? Tipo, a gente não tinha muita aquela questão do luxo. Mas meu pai, ele dava o melhor pra nós. Ele dava coisa boa pra nós. Então ele falou, vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou comprar o biscoito. O biscoito que ela não te deu. O mesmo biscoito. Vou comprar 2. Um biscoito você vai dar a ela, um pacote de biscoito você vai dar a ela. O que meu pai fez? Um pacote de biscoito você vai dar a ela, o outro você vai comer. Porque você não vai fazer igual ela fez com você. Hoje, tipo assim, eu tinha 7 anos de idade. O tanto que essa atitude que o meu pai teve me moldou foi muito forte pra mim. Que hoje eu não consigo retribuir às outras pessoas na mesma moeda que elas me tratam. Eu não consigo retribuir na mesma moeda.
Raras são as vezes que eu perco assim, a paciência. Quando eu já aguentei assim, hoje como adulto, em sã consciência do que faz, né? Eu já aguentei muitas coisas e não lancei na mesma moeda, pelo contrário, analisei, pensei, porque naquele dia meu pai conversou comigo e no outro dia ele trouxe a solução, né? Teve uma outra vez que eu estudava na creche e tinha uma família que morava ali na rua depois, assim, um pouco da creche. Aí, do nada, uma criança daquela família lá cismou comigo, nós estava lá na salinha, cismou comigo, quis brigar comigo. Nós brigamos, só que todos os primos daquela criança, praticamente, estudavam naquela creche. Cara, no final da creche, quando acabou a aula, pensa naquele monte de primo e aquela criança correndo atrás de mim. Correu atrás de mim pra me bater. Cheguei em casa, com fôlego, nossa, respirando pesado, não conseguia falar, não conseguia beber água, assustado. Aí eu lembro até hoje que meu pai tinha comprado um fogão novo lá pra casa, né? Eu cheguei e fiquei meio assim, não, fogão novo, minha mãe tava olhando o fogão novo. Aí deu um pouquinho mais tarde assim, eu fiquei em silêncio, não falei nada. No outro dia, meu pai acorda, vamos pra creche. Eu falei, ô pai, aconteceu isso, o pessoal quis me bater lá na creche, não sei o que. Meu pai, vamos lá. Chegou lá, aí meu pai chamou eu, qual que é a menina? Aquela ali. Meu pai chegou lá e chamou ela, e chamou eu, né? E eu do lado dele, ele falou assim, olha, vocês não podem brigar, vocês têm que ser colega, vocês não podem brigar. Pra que vocês vão brigar? Por que vocês estão brigando? É bobeira brigar, né? Vocês podem conviver bem, podem brincar junto. Vocês vão resolver brigar? Meu pai conversou com a gente, conversou comigo. Beleza, no outro dia já estava conversando com ela tranquilamente. E assim resolveu esse problema, né? É a questão do padrão, galera. Padrão. Tenha o padrão de comportamento das pessoas que você quer proteger. Principalmente quando esse padrão, quando algo de ruim acontecer, você vai notar uma quebra no padrão do bem-estar dessa criança, do bem-estar dessa pessoa que você quer proteger. Então você, conscientemente, inteligência emocional, vai lá e vai perguntar o que está acontecendo. E outra coisa, descubra o seu padrão de bem-estar. Porque pode acontecer, um exemplo, de manhã cedinho, alguém te chatear, alguém que não tem nada a ver com você te chatear, e chegar à tarde e você descontar em quem não tem nada a ver com essa chateação. Por quê? Porque você entende que tudo, olha pra você ver como é que é a mente humana, tudo tá colaborando pra você ficar chateado. Mas o que é tudo pra você? O que é o seu tudo? Normalmente o seu tudo, o meu tudo, o nosso tudo é a nossa família. Você fala, o que sua família é pra você? Tudo. Aí acontece a situação de chateação, tudo me chateia. Inconscientemente você tá falando que a sua família te chateia, por mais que não é. Às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com a sua família, você nem colega, você nunca viu essa pessoa na sua vida. Mas aí você manda mensagem que tudo te chateia. E como sua mente entende que tudo pra você é a sua família, então vai começar aquele ciclo da linguística, né? Daquela linguística, programação neurolinguística. E o que é o tudo para ele? O cérebro ele é cego, o cérebro ele não enxerga, o que enxerga são os olhos mandam mensagem para o cérebro para interpretar o que está vendo. Ele entende de forma literal, né? O cérebro ele entende de forma literal. Então o cérebro vai falar, então tudo para ele tá aqui na informação aqui dos dados que tudo para ele é a família dele. Então quando ele fala que tudo chateia ele, então tudo é a família, né? Então tenha essa consciência, tenha um padrão de bem-estar da sua família. Tenha um padrão de como meu filho está quando ele está chateado. Como meu filho está quando ele quer comer alguma coisa e não pode comer naquele momento.
Como meu filho tá quando alguma coisa incomodou ele? Como ele tá quando algo aconteceu? Você vai entender essa quebra de padrão e você vai lá chegar com a pergunta certa e vai saber o que está acontecendo. Você vai notar que a sua esposa, um exemplo, ela tá meio assim, tentando, tá falando com você, mas do jeito que ela fala, você não tá entendendo. Eu não tô entendendo o que você tá falando, o que você tá querendo dizer, o que você tá querendo dizer. Às vezes ela quer falar algo que quando ela falar com você, você vai ter uma reação explosiva. Então o que você vai fazer? Analisa bem. Qual tipo de informação que te deixaria de forma explosiva? Nossa, a primeira informação que vem, ser trocado, né? Traído. Não, descarta essa possibilidade. Descarta a possibilidade da traição. Porque a sua mente, quando você coloca a possibilidade da traição, a sua mente vai preparar o seu corpo para ter a reação de alguém traído. Entendeu? Porque a sua mente ela não está enxergando o que está acontecendo. Ela entende o que pode chatear é a traição. Mas a pessoa não, a pessoa conhece. Quando você está chateado, você começa a bater os armários, você começa a gritar alto, você começa a falar, tá tudo ruim, esse chão tá ruim, tá tudo sujo, tá tudo empoeirado, ninguém faz nada que eu quero, as pessoas não me escutam, não sei o quê. Qual que é o seu padrão? O que te deixa incomodado? Às vezes eu tive um dia cheio no trabalho. Chega, esclarece tudo, é insignificante. Esclarece, fala sobre tudo. Por quê? Porque quando você fala sobre tudo, você procura um refúgio para o que está acontecendo na sua vida. E se você procura um refúgio, no caminho você vem planejando contar para o seu refúgio, você está planejando o quê? Dividir o fardo e automaticamente desfazer, né? Desfazer, derreter esse fardo que através de que? Através de uma recepção calorosa, ou através de uma conversa calorosa, ou através, depois de conversar, você ter um abraço da sua esposa, do seu esposo, você ter algo a mais da pessoa, né? Mas tudo tem que ter aquela abertura. O relacionamento ele exige abertura. Segurança exige um padrão de segurança, né? E é isso aí. Eu vou postar um segundo vídeo aí também sobre um certo tipo de padrão, né? Sobre algumas ferramentas terapêuticas, alguma coisa que a gente repara, no caso que eu reparei, né? Eu reparei isso esse final de semana pra mim. Ele me trouxe dores, né? E eu não entendia por quê. Eu sou terapeuta, eu tenho essa ferramenta, mas eu não analisei de um olhar terapêutico, eu analisei de um olhar físico, né? Porque eu estou muito conectado ao físico esses dias. Então, hoje, após ter descansado, porque eu estava muito cansado de domingo, né? Hoje é terça-feira, pra você ver, eu fui descansar terça-feira, né? E de domingo eu já estava cansadíssimo. Então eu analisei tudo de forma física. Então, como o meu corpo estava com aquela carga de cansaço, eu analisei tudo de forma física. Hoje, quando eu descansei, dormi o dia todo. Teve umas 2 horas da tarde. Ontem eu dormi, né? Ainda estava muito cansado ontem e fui dormir hoje, né? Hoje eu descansei. Então eu consegui pensar melhor. Aí eu equilibrei o meu emocional e equilibrei o meu físico. Então minhas emoções elas estavam aqui embaixo. O meu físico estava gritando por descanso. Então eu estava analisando tudo de forma física. Então minha reação referente a querer algo que não me cansasse, ela estava sendo muito brusca, né? Então tudo pra mim tava vindo como, nossa, isso vai me cansar. Inconscientemente eu tava vendo as coisas como as coisas que vão me cansar, porque o meu corpo já estava cansado. Aí descansando, eu recuperei a minha consciência emocional e notei que a dor que eu estava sentindo era uma dor emocional que atingiu o meu físico, porque veio
fiquei chateado com uma atitude, né, de um ser humano muito importante na minha vida, um amigo muito importante na minha vida. Então, pra mim, veio como uma dor física, né? Minhas costas, do lado direito, doeu bastante. Então, pra mim, foi bem complicado. Mas, consegui entender, porque após ter descansado, eu comecei a pensar, pô, eu vou ligar pro meu irmão. Eu não pensei de forma terapêutica, mas como eu tava querendo, eu tava me incomodando, eu falei, vou ligar. Liguei, conversei, né, mandei mensagem, conversei. Então assim que eu mandei mensagem, passou um tempo, ele me respondeu. Parece que toda aquela dor que tava apertando aqui o nervo aqui, parece que ela foi soltando aos poucos. E na medida que a gente foi conversando, foi soltando aos poucos. Pra você ver como é o nosso emocional, como é o nosso inconsciente. Uma ótima tarde, valeu, deu um videozinho bem longo, mas eu vou postar outro vídeo aí após esse aí.